Nunca mexa com os fãs de Glitch Productions e The Amazing Digital Circus, Gameoverse. Nunca mexa com esses fãs, porque vocês vão testemunhar aqui um negócio chamado Shimptopia, que, resumindo a história pra vocês, é uma animação que começou a pegar uma parada. Eu não sei se o rapaz vai mostrar a cena, né? Não, ele vai mostrar que eu acabei de ver. É o canal chamado Cartney, ele veio aqui fazer um resumo do caso. Mas o que aconteceu é, os caras quiseram promover a série deles com o Kickstarter, o Caramba 4, falando mal de Gameoverse, falando mal de uma série da Glitch. Mas tem mais coisas por trás que a gente acabou descobrindo que vocês vão entender. A treta é insana, mas vamos lá. Ó, lembrando, o link do nosso queridíssimo, né, o nosso do Cartney está aqui pra vocês ir lá também, né, no listado. E quando, né, no card fixado aqui, caso, né, vão lá pra dar uma força pra ir chegar no 100 mil. E caso precisar parar, eu paro pra falar as coisas e tudo mais. 3, 2, 1, foi! Shimptopia é a mais nova animação ninja a conseguir um sucesso online, mas provavelmente não pelos motivos que os criadores queriam. Pois Normalmente eu costumo ser fortemente contra hatear pilotos de animações independentes. Isso não significa que você não pode falar de algo que você não gosta respeitosamente, afinal é assim que os criadores conseguem melhorar no fim do dia, mas gastar horas... Olha, mas o Hasbin Hotel, assim, o Reluva, a galera fala, não, é melhor e tal, a dublagem do YouTube é melhor até, tudo. Só que o Reluva, ele é mais divertido em alguns episódios. O Hasbin, acho que eu vi só o primeiro e o segundo episódio e eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso... Talvez eu não estava tanto na vibe pra ver, talvez eu precisava um pouco mais de paciência, talvez eu precisava um pouco mais de calma, não sei, mas não me grudou tanto não, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Eu acho que não tem problema você criticar um bagulho, né, serve sempre pra melhorar, feedbacks são sempre importantes, né, vamos começar daí. O seu tempo para atacar pessoalmente um show procurando pelo em ovo é algo que me dá muita preguiça. O problema é que Shimptopia fez exatamente isso. No fim da semana passada, algumas contas de animações famosas no Twitter começaram a divulgar uma suposta nova animação indie, mas o teaser de divulgação da série era um pouco diferente. Vai vendo! Não, dá pra ver que esse aqui é o Gobbles, né? É o Gobbles o nome dele? É, Gobbles. Eu acho que eu lembro do Gameoverse. Aí tá, vai vendo. To reference video games. Mario Brothers. Okay. Mega Man. Street Fighter. Whoa! Oh God! Trust me, you would not have wanted to watch that pilot anyway. Meu Deus, aqui, ó. Shimptopia, o criador, Calm Down Ruby, acabou se desculpando pelo Backlash do Kickstarter. Ele falou, né, que tava mirando o Gameoverse pra ser uma rivalidade amigável, não pra atacar o show. Ele se desculpou pra Glitch Productions do Gameoverse. Acho que dá pra até ver esse negócio aí, pera aí. Deixa eu ir lá no Twitter mostrar pra vocês. Calm Down Ruby. E tipo, dá pra ver que os caras tão tentando fazer um negócio, pá, aquela coisa toda, mas sei lá, velho. Ele não precisava fazer isso. Aqui, ó, aqui o que o cara falou depois. Vai vendo. Olha lá, ó. Hey guys, Hey, sorry galera. for all the fuss I caused. Ow! Let me make it clear, I have no hate for Gameoverse or the Glitch crew. Eu não tenho ódio da Glitch Productions ou de I Gameoverse. love animation and especially indie work. Eu amo a animação dos últimos My indies. intention was not to try and put down another person's project. Eu but não rather queria make a diminuir outro lighthearted joke to stir outro up projeto de outra conversation galera. about ours. So, all that to say, we hope you still consider supporting us, and we promise we are definitely not a Family Guy clone. E a gente não é do clube do Family Guy. You asshole! Eu senti isso, idiota. Ah, mas o backlash foi gigantesco, cara. A galera foi com os dois pés no peito e tudo mais. E aí ele até falou assim, eu não estava ciente do quão controverso ele era e recebi um link para... Nossa! Eu fui de estágio familiar e cheguei à segunda fase deles, que nos pedia para projetar uma peça de mercadoria como teste. Só foi na minha entrevista final que descobri qual é o motivo da... Hã? Ah, tá! Ah, a galera começou a somar uns bagulho político e tal. Putz... Tá, teve essas paradas, né? Teve umas coisas meio complicadas. Mas, enfim, ele xingou Gameoverse, a galera meteu o doido e aí nós seguimos aqui a treta.
Se você não pegou, esse é Goebbels, um dos protagonistas do mais novo desenho lançado pela Glitch chamado Gameoverso, e meus amigos, parece que alguém está sentindo inveja. O que acontece aqui é que Gameoverso fez um sucesso absurdo, mas esse sucesso foi não muito veio bom. de repente. Na verdade, toda a história do criador Rubber Ross com esse projeto é muito admiradora, porque Ross teve a ideia de criar o seu desenho em meados de 2010, e foi levemente polindo seu projeto aos poucos até levar em grandes estúdios e mesmo assim ser recusado após todo esse tempo. E mesmo assim, Ross não desistiu e continuou até ser finalmente aceito pela Glitch em 2026. Isso foram grandes 16 anos de espera, diversas noites sem dormir, ansiedade gerada pelos não recebidos e acima de tudo uma culpa caindo por ele. Não, e ele homenageou, acho, o criador do RWBY, né, o Ruby, acho que chama, que o cara perdeu a vida dele em 2015, né, e eles eram muito amigos, e isso foi um baque pra comunidade de animação, até inclusive pro Rubber Ross, que ele engavetou o projeto na época. Então, tipo, esse cara já tá lutando pra fazer alguma coisa há muito tempo, velho. Há pelo menos uns... Cara, que nem falou ali, uns 15, 16 anos, é por aí mesmo. É por aí mesmo, ele já tá um tempão já, né, falando, tentando conversar e fazer alguma coisa. Já faz muito tempo, velho, muito tempo mesmo. E aí, do nada, o cara... A galera sabe da história e manja, aí do nada... Um maluco do nada aleatório, eu vou divulgar minha série batendo na sua. Pô, pera aí, né, Ele velho? por achar que Claro que a galera ia chapiscar o muro A dele. reação de Shimptopia vendo isso foi literalmente basear toda a divulgação do desenho deles em atacar a série de Gameoverso sem motivo aparente. No Twitter eu vi algumas pessoas tentando apontar que, calma, é ok fazer esse tipo de humor, diversos desenhos já fizeram isso no passado. Isso nunca foi ruim. Shimptopia não fez nada de errado. E embora realmente seja verdade que alguns ataques entre shows já aconteceram no passado, dizer que todos esses ataques foram feitos com o mesmo intuito é muito ignorante. O que realmente acontecia é que quando desenhos de comédia criticavam outras obras, você conseguia notar que primeiro eles não criticavam uma animação independente que literalmente lançou apenas um episódio, e que em segundo, sempre há algum respeito pelos outros produtores. Eles não fazem críticas pessoais ou falam como outro desenho é ruim de uma maneira tão direta. E quando há alguma crítica a outro desenho, a crítica não é esse desenho é ruim porque sim. Um ótimo exemplo disso é a própria piada que Shimptopia tentou copiar para fazer o seu trailer. Inclusive, créditos totais para esse cara do Twitter, que foi por onde eu fiquei sabendo. Nossa, sendo em questão, Screw Squirrel, do Tex Avery. É engraçado. Esse aqui eu não sei se pode ver, porque coisas do Tex Avery, perdão. Essas coisas muito antigas pode ser que dê copyright, mas caraca, tô falando, fi. A galera, quando acha as coisas, fi do céu. É bom você ficar de boa com todo mundo, porque a galera escava o bagulho, fi. A galera, a galera vai, fi, vai. A galera vai até o fundo da sua alma se deixar. Não, mas que nem... Eu entendo que o nosso queridíssimo que tá falando, né? O Kart que tá falando. E realmente faz sentido. Pô, é aquela coisa de você tá fazendo uma série. Tem diferenças de um indie zoar um outro indie, né? E geralmente até quando acontece que nem apareceu de tio avô Steven Universe, né? Parece uma coisa assim, aí você fala, não, tudo bem, é uma piada, é uma brincadeira. Entre até a galera e tudo mais. E tanto que sempre foi... Por mais que teve, por exemplo, Simpsons e Family Guy, que ele até citou de exemplo, a coisa não era tão, vamos pôr, desrespeitosa, né? Aconteceu agora recente com Smiling Friends e Simpsons. Os dois se referenciaram, cara. O que é bem impressionante de ver e é bem da hora de ver. Então, tipo, geralmente quando fazem essas coisas é de uma maneira positiva, de uma forma que eleva as duas obras e faz uma brincadeira um com o outro, mas uma brincadeira sadia, sabe? Uma brincadeira que todo mundo entende. Ah, não, é uma brincadeira e tal, tá tudo certo. O problema é que o cara... Ah, não, já vou esculachar... Aí depois das conversas. Essa história, aí mas essa é uma piada mesmo. de Screw Squirrel, um mascote da década de 40 que queria fazer uma piada com a Disney. Mas ao invés de colocar o próprio Mickey Mouse mal desenhado e encher ele de socos, Tex Avery, criador desse curta, fez algo muito mais interessante, criando um personagem que se parece com um personagem da Disney, fazendo ele agir como um personagem da Disney, mas na hora que a história vai virar algo mais Disney, o Esquilo bizonho enche ele de socos para mostrar o contraste nas duas histórias. Squirrel era um personagem que agia de uma maneira oposta à Disney. A propaganda não vem com o objetivo de desmoralizar quem trabalha na empresa rival ou dizer que a Disney é ruim e Squirrel é bom. Na real, a piada vem justamente para mostrar a diferença nos dois tipos de público, e falar que enquanto a Disney podia se preocupar em agradar todo mundo, Tex seria bem mais direta em agradar o seu público específico, e não teria medo de mostrar esse tipo de violência que era mais incomum na época. Mas o desenho que ele criou era um estilo tão oposto. Não era tão incomum, não. Não era tão incomum, não. Porque, ó, se é 44, 46...
Ó, vamos pegar a lista Cartoons em 1944, vai. O que já tinha na época que eu me lembro? Já tinha Tom e Jerry. Já tinha Tom e Jerry. Do William Hanna, Joseph Barbera, né? Já tinha. Então, não era tão incomum, não, né? E vários desses desenhos da época, eu não lembro se o Pica-Pau já tinha. Talvez sim. Deixa eu ver que ano que o Pica-Pau nasce. Em 44 já tinha o Barbeiro de Sevilha, que é um dos clássicos do Pica-Pau, que é aquele desenho que... E tinha também aquele... já tinha o Leôncio e o... Sabe o Bolinha de Golfe? Ben. Tudo em 44, pô. E aí... eu tô mostrando porque eu tô pegando as datas aqui, mas o Pica-Pau já tinha o Tom e Jerry. Então, violência nesses desenhos já tinha, né? Ainda mais que o Pica-Pau... Pô, o Pica-Pau pega a navalha e começa a dar a cara do barbeiro lá, velho. Do barbeiro não, do cara lá que... ele é operário, né? E tá lá, e você tá navalha no cara, dá marretada. O Tom e Jerry mesmo tinha um monte de coisa que o gato e o rato faziam 1 milhão de estripulia. Então tinha sim, era coisa da época. Quem não fazia tanto esse tipo de coisa, né? Esses cartoons mais bizarros, era meio Looney Tunes das ideias e outros desenhos ali. O Disney, ele não fazia tanto, né? Era bem mais tranquilo. Tanto que a crítica é por conta que eu acho que tem alguns anos que tinha saído a Branca de Neve, né? Que foi o primeiro grande coisa da Disney. Então era, toda coisa pra família ver, todo mundo podia ver, e foi o grande sucesso que alavancou o estúdio do Disney. Então, tipo, ele tá criticando essa coisa meio frufruzenta, essa coisa meio, vamos por assim, bonitinha, cheirosa demais. E aí tinha, sim, outros desenhos que sentavam a porrada e viraram clássicos hoje em dia, que nem o Pica-Pau e o próprio Tom e Jerry, né? Enfim, e aí teve esse aqui, o Tex Avery, que é o cara que fez isso aqui, só pra você ter uma curiosidade. Esse Tex Avery, ele é um cara muito famoso do negócio de desenho. Ele é o cara que ajudou muito no Looney Tunes mesmo, né? Tá aqui o Frederick Bean. E na época, nossa, quando ele fez o desenho, ele já tinha 40 e poucos anos, velho. Meu Deus do céu, o cara morreu nos anos 80 e tudo, mas é uma lenda da animação. Esse cara trabalhou junto com o Mel Blanc, que também fazia um monte de vozes. Nossa, esse cara, ele ajudou muito em muitas animações. Tanto do Walter Landes, é o cara que fazia muita coisa com a Pica-Pau, pô. E também das produções do Hanna-Barbera. Pô, muito da hora, velho. Esse cara é uma lenda. Muita coisa que você vê de cartoon daquela época é esse cara que ajudou a fazer, pô. Né? Esse cara desse bagulho Disney, aqui. Que tirar sarro da empresa dessa forma faria uma piada muito engraçada. Sim, Chimptopia, por outro lado, não faz nada disso. Ele desenha Goebbels porcamente para mostrar o desgosto da série e pega uma característica própria e única da história de Gameverse, mas fala que isso faz o desenho ser horrível, o que é péssimo. Vamos levar em consideração que a maioria das pessoas que ficou sabendo do show não ficou vasculhando o Kickstarter para saber sobre o que é a série. Então a primeira... Não, sabe o que eu ia falar também? A crítica que esse cara tá fazendo é que esse cara, pelo que eu entendi, ele já é meio antigo também desse negócio de animação. Vocês mais novos talvez, não sei quantos anos vocês têm aí, vocês podem comentar. Mas eu falo, uma época do YouTube, uma época da internet, existia um site chamado Newgrounds. Talvez você até conheça Newgrounds. A Newgrounds, ela sempre foi conhecida por fazer paródias de coisas de videogame, paródias no geral, de jogo, paródias do que você imaginar. E o que acontece, basicamente, é que essas paródias, essas coisas que eles faziam envolvendo algum jogo, envolvendo alguma coisa, eles estavam fazendo naquela época tudo com muita coisa de videogame. Teve um estouro disso, tanto na Newgrounds quanto no YouTube, de, por exemplo, o Igor Raptor, que é um cara que tá no Gameverse até, que eles faziam muita coisa com piada de videogame. Teve a Star Bomb, que foi uma coisa que o próprio Igor Raptor fez, o Harry Patridge também fez muita coisa. Esses caras da animação, há muito tempo eles zoavam alguma coisa de videogame. Então, teve uma crescente enorme no final ali dos anos 2000 pra começo de 2010, que tinha muita paródia com coisa de jogo. Muita coisa. Nessa, galera lembrar até dos primeiros Nostalgia Beats até. Tinha o Fernando de alguns beats, que era maravilhoso também, fazia muita animação. Dodória, sabe? Muitos caras faziam. O Animadorgas, até mais antigo também, fazia muita coisa envolvendo alguma coisa de jogo. E aí, o problema é que isso diminuiu. Depois de 2015, 2016, teve uma baixa, e aí começou a ter produções mais originais e voltadas pro indie. E não faziam mais tanta piada com Super Mario, com Mega Man, essas coisas. Ainda tinha, mas era muito menor do que o volume que teve naquela época. Aí o Gameverse trouxe isso de volta, né?
homenageando essas paradas também, que é bem legal de ver. Aí, eu acho que o cara tá tão com a cabeça naquela época daquelas animações, que aí ele falou assim, ah, não, é mais uma dessas. Não é que é mais uma dessas, se fosse lançado em 2010, 12, que já era a época do Gameoverse mesmo, talvez não ia ter tanto impacto que teve hoje em dia. Mas... eu acho que, na verdade, se a série de hoje lançasse naquela época, com certeza ia ser um marco. Mas eu falo, como tinha muitas, eu acho que na cabeça dele, é isso que eu tô falando, na cabeça dele ia ser só mais uma, entendeu? Então, é porque tinha muita na época, é isso que eu quis dizer. Mas se o Gameoverse tivesse lançado naquela época, ia ser, sabe, um estouro, ia ser, a galera ia fazer um monte de coisa. Tinha aquele Mario Sonic Z, que era o Sonic e o Mario tretando como se fosse Dragon Ball também, que era muito bom e era sprite de jogo, né? Então, na cabeça do cara, com certeza, por ter passado por aquela época, é mais um. Mas hoje em dia, pô, bagulho bem único, pra falar a verdade, porque não tem mais tanto, né? A experiência que eles tiveram com essa animação foi ver Shimptopia baseando todo o seu material de divulgação em falar mal de uma animação de sucesso que o espectador pode gostar. Isso tudo sem mostrar um único motivo para eu gostar de Shimptopia. Ei, ninguém sabe o que é, né? Para essa série. Parece que eles chegaram em mim e falaram isso aqui. Ei, você gosta de Gameoverse? Gameoverse não? Ai, que bom, a gente também não gosta, então assista o nosso desenho feito por pessoas que compartilham a mesma opinião que você. Sério? O que eles esperavam que a gente fosse pensar assistindo isso? Que a gente gostasse do show deles? Foi mal, não dá nem pra saber o que é. De qualquer forma, eu sou uma pessoa que gosta de dar segundas chances para as pessoas, até mesmo onde elas erram, eu gosto de ir a fundo para saber se a pessoa errou por burrice, ignorância ou apenas por ser uma má pessoa. E olhando um pouco do passado dos criadores de Shimptopia, a resposta ficou mais óbvia do que eu tinha imaginado. Kickstarter costuma ser um site curioso, onde ou algo extremamente ruim acaba saindo, ou algo extremamente bom acaba saindo. E quando você olha o caso desse desenho, você percebe que as coisas começam a ficar claras. Eu posso começar falando das metas ridículas que eles estão colocando para atingir? Se você não sabe, animações indies para buscar um financiamento costumam colocar metas para serem atingidas e uma premiação quando essa meta é desbloqueada. Isso faz muitas pessoas se incentivarem ainda mais, porque afinal é bem mais chamativo você doar uma quantia quando se está perto de atingir um objetivo. Só que as metas de Shimptopia são uma das coisas mais confusas que eu já vi. Eu vi pessoas falando que $500 mil para financiar 4 episódios é um absurdo, e mesmo que sejam 4 episódios dessa qualidade, a animação é algo caro, e olhando para outros projetos, isso até que é um valor bem dentro do padrão. O que me incomodou foi o jeito que eles montaram essas metas, porque o episódio 2 custa 50 mil, enquanto o episódio 4 custa 500, porque... Não faz o mínimo de sentido, entendi. Como é que vale 50k um episódio e o episódio 4 é 500? Não faz sentido. Uma meta de 100 mil para vender mini estátuas dos personagens. Isso não deveria estar nos prêmios para as doações? O episódio 1 já está fundado por eles? E acima de tudo, por que são tão poucos objetivos para serem atingidos? Eu realmente fiquei confuso, então decidi ir atrás de fazer uma pesquisa. E como eu estava imaginando, parece que eles tiveram preguiça em pensar em outras recompensas. Olhem a diferença desse Kickstarter para o Kickstarter bem planejado de Claro e Below. Mesmo os dois shows mirando no mesmo preço teto para ser fundado, Matt encheu seu Kickstarter de mini recompensas para cada meta que o desenho poderia atingir. Isso faz as pessoas serem bem mais atraídas para doar o seu dinheiro. Eu até entendo você dizer que doações são algo opcional e não tem nada de criminoso nas metas de Shimptopia, mas se por acaso eu tivesse o dinheiro, me pareceria tão mais atrativo doar para uma outra animação indie que tivesse recompensas mais bem definidas. Pera a cartinha do futuro aqui. Eu tava preparado para lançar o vídeo desse jeito, mas o criador do show acabou de soltar um pronunciamento do assunto. Ele trouxe. Basicamente, eles revisaram todas as metas e recompensas para o Kickstarter para algo bem mais realista e, no geral, bem melhor. Mas o que me chamou a atenção é que eles diminuíram as metas de 4 episódios de $500 mil para 4 episódios por $40 mil, e eu garanto pra vocês, é impossível que $40 mil pague 4 episódios diferentes, nem que esses episódios sejam de 11 minutos. Isso são $10 mil por episódio, e considerando que um episódio de uma grande série leva pelo menos 9 meses pra ser feito... Rapaziada, a animação é caro. Eu tô sentindo na pele. A animação custa caro. A animação bem feita custa caro. Gente do céu, vocês não têm ideia. O que a Glitch tem é um milagre. Eu falo toda hora, o que a Glitch Productions tem é um milagre. O que a Spindle Horse tem, que é Hazbin Hotel e Helluva Boss, é o financiamento da Amazon, né? Então, por isso que a série continua prosperando. Mas a Glitch, ela é totalmente indie, porque ela é self-found, né? E ela seria já mais considerada Double A, né? Porque existe uma coisa que a galera discute muito. O que faz o negócio ser indie ou não?
Porque o AAA, né, seria 3 As, é a lot of money, a lot of time e a lot of budget. Então, não, peraí, é a lot of time, a lot of budget e a lot of people. Perdão, agora tá certo. O A Lot of Time é você tem muito tempo, o 2 é você tem muito dinheiro e você tem muitas pessoas. Por isso que vira AAA, né? Que o GTA é desse jeito, sei lá, Assassin's Creed, Resident Evil, todos esses jogos têm, né, essas 3 características. Muito dinheiro, muita pessoa e muito tempo, né? Então eles podem fazer e tudo mais. No caso dos indies, eles não têm tantas pessoas, então depende se eles vão ter muito dinheiro ou se eles vão ter muito tempo. Geralmente o indie tem muito tempo, né? Mas aí pode ser que tenha ou muitas pessoas ou muito dinheiro. É um dos dois, por isso que vira meio que o Double A. É o caso, por exemplo, que a galera começou a discutir de Mixtape. Mixtape é um jogo que lançou agora recente, a galera ficou, ai não, será que é indie mesmo? Igual o Clair Obscur, o Expedition 33. Ah, mas é indie, não é e tal, porque eles não tinham muitas pessoas, mas eles tinham muito dinheiro e tinham muito tempo. Então eles seriam considerados Double A, né? Porque o indie, às vezes é só ou tem muito tempo, ou tem muito dinheiro, ou tem muitas pessoas. É um dos 3 As, né? No caso que eu tenho muito tempo. Então eu sou 100% indie. Agora, é claro, a gente tem uma grana que a galera tá sendo paga, tudo, mas não é tipo a lot of money. Eu tenho um orçamento fechado. Eu não tenho como passar disso, então o bagulho fica absurdo. Mas eu falo, por exemplo, o projeto, as coisas da galera, mistura com o Double A e tudo mais. Agora, a Glitch, pô, o Digital Circus fez 40 milhões de dólares no cinema. Eles têm agora muito dinheiro. Então, eles podem financiar outras coisas indies agora sem problema nenhum, tá ligado? E, é claro, lucrar, né? E fazer um monte de coisa. Então, eu acho muito pouco. 10 mil dólares pra um episódio de animação bem feito, igual você tá acostumado a ver. Cara, não sai por 10 mil dólares cada episódio, não, mano. Dependendo, tem episódios que... Eu falo pelo orçamento da Spindle Horse, né? Que é Reluva e Hasbin. Cara, dependendo, tem episódios que saem 1 milhão, mano. Brincando, assim, 500 mil, 600 mil dólares, porque é muita gente que tem que pagar. É muita coisa que tem que fazer, pessoal. É uma grana violenta, velho. Enfim, mas pra uma produção de 10 mil dólares é pouco. 10 mil dólares não paga nem o salário de um único animador nesse período. Quanto mais os custos de dublagem, de quanto tempo, música, né? efeitos sonoros, marketing e qualquer outro custo que uma animação pode ter. Voz Então, original, não é dublagem, é voz original, mas tudo bem. Que eles vão tentar conseguir o mínimo de dinheiro de qualquer forma, ou eles não têm a menor ideia de quanto custa para se fazer uma animação. Aliás, aproveitando essa pausa, se inscreve no canal, aqui tem muito conteúdo legal de desenho toda semana. Entra no meu servidor do Discord, você não vai se arrepender e é só entrar no primeiro link dos comentários fixados para conhecer muita gente legal. E no mais, podem seguir com o vídeo. E mesmo assim, como se isso não fosse suficiente, o Kickstarter deles é só ladeira abaixo. Olha, quando você critica um show por falta de criatividade, o mínimo que eu espero é que o seu desenho seja incrível. Mas quando eu vi que a coisa inspiradora que o show dele jura ser, na verdade é uma série adulta episódica de 3 jovens que não ligam para a vida tentando se virar por aí, eu realmente me senti ofendido. As coisas ficam piores ainda quando você olha o estilo de arte dessa série. Olha esse design de personagem principal. Esse é o típico design que você espera de um personagem aleatório que fica no meio de uma multidão para preencher espaço. Todos os designs dos outros personagens são assim. Não tem nada de inspirador ou diferente que te gere interesse em conhecer esse personagem em primeiro lugar. Esse é realmente o show que está tentando criticar Gameoverso por falta de originalidade. Uma série adulta que se diz inspirada em South Park. O mais engraçado é que eles falam de um jeito tão orgulhosos, falando que eles sentem falta de animações indies episódicas, o que é uma mentira se você procurar animações independentes diferentes das animações da Glitch. Aliás, o nome da série Chimptopia vem por causa do dono do apartamento dele, chamado Chimp, uma abreviação de chimpanzé para um homem de características espanholas que tem uma cauda de macaco e a... Nossa, que coisa feia, mano, de ver. Ai, nossa, cara, tudo errado, bicho. Tudo errado. Ah, sei lá, mano. Ah, Cor, mas é um desenho e tal, não sei o que, pô, mas... Novamente, eu não quero julgar. E eu não vou ficar apontando o dedo. Vou só falar, cara, design de bosta. Mas... É porque não tem como, a gente não tem como ver o episódio pra saber o que eles vão fazer, né? Se vai ter esse tipo de piada, sei lá, mas parece vamos ver. Na imagem de divulgação da série comendo uma banana. Meu Deus, como ninguém percebeu o problema nisso aqui. O resultado de todas as decisões de divulgação e o Kickstarter horrível foi que o show serviu de um dos maiores sacos de pancadas desse ano, fazendo o criador do show fazer um vídeo de desculpas pelo ocorrido, mas eu não diria que ele aprendeu a lição muito bem. Hey guys, sorry for all the fuss. Eu tinha visto. Let me make it clear. I have no hate for Gameoverse or the Glitch Eu crew. achei que não ia ter, mas tem.
I love animation and especially indie work. São quase 40 segundos inteiros do protagonista do desenho recebendo chicotadas, e embora isso fosse o que dava vontade de fazer, isso obviamente não é uma boa retratação. Várias pessoas estavam bravas com o desenho por atacar um outro desenho totalmente de graça, e a resposta dos criadores de Shimptopia pra isso foi fazer um vídeo que parece muito um sarcasmo. Você não consegue sentir que alguém ali se arrependeu do que fez, na verdade parece que eles só estão tirando sarro com a situação. Isso é pior ainda quando tem várias pessoas te acusando de racismo pelo design de um personagem. O criador seguiu com uma nota que honestamente teria sido bem mais efetiva se ele só não tivesse... Meu Deus, uma nota séria. Meu Deus, olha, muito texto. Desculpa, muito texto, pessoal. Acho que eu não vou ler isso aqui, não. Não vou tancar, não. Não, eu não vou tancar, não. Eu tô vendo aqui e tal, não sei o que. O cara, não, porque o Ross, o que, o Grass, não. Postado outro vídeo junto. Desculpa. Segundo o Rob, ele não queria atacar o show, apenas queria promover uma briga saudável entre os dois desenhos, o que na verdade é muito contraditório, porque eu não vejo nada de saudável no vídeo que ele fez. Segundo ele tomou inspirações por comerciais da Cartoon atacando a Nickelodeon e vice-versa. Mas, novamente, até nesses comerciais, algum sentido existia, porque em todos eles a Cartoon e a Nick davam um motivo para você assistir o canal correspondente ao invés de apenas atacar a rival. No lendário dia que a Cartoon colocou um comercial dentro da Nickelodeon, por exemplo, lá os personagens da Cartoon passam um comercial inteiro dizendo para o espectador assistir a Cartoon Network, porque o canal da Cartoon era supostamente melhor, não um comercial inteiro dizendo que a Nickelodeon era ruim, que é o que o Rob fez ali. E sabe qual é a coisa mais bizarra em toda essa situação? Antes de mais nada, eu quero dar os créditos disso para o Cartoonish. Foi através dele que eu fiquei sabendo de tantas coisas desse caso. Caramba! Mas, enfim, foi depois dessa polêmica que as pessoas começaram a ir atrás do portfólio de Rob. E vasculhando pelo perfil dele, eles descobriram que Rob era o principal designer de um político famoso de extrema direita. Nossa. Que eu acabei de falar, tinha esse bagulho de negócio de política. Nossa, velho. Vambora, dos pô. Estados Unidos. E sabe, por mais que eu goste de evitar falar de qualquer assunto político no meu canal, eu sou obrigado a comentar desse caso específico. Esse cara tem muitos problemas envolvendo opiniões racistas e misóginas que são só criminosas. Tudo sobre ele é tão controverso e isso só torna toda a representação do Shimp algo muito mais conveniente, muito menos um erro bobo. O resultado de tudo isso então foi o desenho receber mais ataque ainda. Ah, mas vou falar uma parada. Eu novamente, a galera fala, ai, você é super isentão, você é um bosta, não sei o que. Cara, eu acho que não tem que misturar as coisas, mano. Eu acho que não... É os bagulho de política e tal. Ah, Cora, então você não acredita que tenha desenhos que não pode... Não, acredito que tenha e tal. Não acho que não possa ter críticas, né? Tá, tem um monte de desenho aí que faz um monte de crítica ao governo americano e tudo mais. Eu não vejo problema em você ter esse tipo de coisa. Mas eu acho que o desenho, quando começa já com umas coisas meio estranhas... Sei lá, mano, os designs meio torto, os bagulho meio feio de ver, sei lá, mano. Sei lá, não me desce legal porque parece que, ao invés de ser um desenho que nem... Sabe aquela coisa? A proposta dos caras somos 3 adolescentes na verdade, que começaram a vida adulta e vão passar por muita estripulia. Só que essas estripulias só foram envolver bagulho de política, então é uma série de política, né, cara? Mas da coisa, não é... O que eu ia falar, não é certo julgar, apontar o dedo porque o bagulho ainda não saiu. Ah, mas tem todo esse negócio do passado. Tem, mas a gente não sabe como é que vai ser a série. Não dá pra saber como é que os caras iam lançar. Ah, tá passando o panaço, não sei o que. Não gosto desse Nick Fuentes também, não. Pô, você exploda, não tô nem aí. Só tô falando que eu não acho que deveria misturar as duas coisas, né? Sei lá, talvez aquela coisa. O cara fez um trabalho. Trabalho é trabalho, mano. Porque o meu ponto é... Às vezes a pessoa tem conta pra pagar, mas o sinal de ver o cara sendo retratar uma pessoa daquele jeito ali é bem paia, é bem bosta. Mas eu quero crer e ter aquela coisa de não vamos julgar logo de cara porque a gente não viu a série, não tem nem o piloto ainda no ar. Então, aquela coisa, como que vai ser? Como que vai lançar, como que é, e aí a gente pode ter a certeza. Por mais que tenha um design meio merda, mas enfim, vamos lá. Com qualquer chance que ele poderia ter de ser financiado em primeiro lugar. E por uma das poucas vezes nesse canal, eu tenho que dizer que Shimptopia está merecendo esse cancelamento. Mesmo tentando excluir toda a polêmica do Shimp, os 3 produtores do show foram muito burros em fazer toda essa campanha de marketing, essa tentativa de não desculpas. Faz sentido, atacar mano. uma outra animação independente dessa forma é algo muito desrespeitoso, ainda mais considerando o quão pouco o show tinha para apresentar em primeiro lugar. O mais cômico de tudo isso é que esse mesmo Rob que estava atacando o Gameoverso, no passado fez
fez toda uma campanha para tentar conhecer Ross, o criador do show, antes dele criar o desenho, o que leva mais ainda a minha teoria que ele teve alguma inveja. Fora isso, eu acho que Ou todos nós queria podemos tomar participar, uma né? lição desse caso, onde você nunca deve atacar uma animação indie apenas para fazer a divulgação do seu desenho. Isso é um golpe extremamente baixo e sujo, e vocês viram as consequências que isso gera. No mais, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje, então muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, eu te vejo no próximo vídeo, tchau! Excelente vídeo, pô. Gostei, gostei. Deu pra entender todo o caso. Shimp... Eu vi novamente isso no Twitter, né? Eu vi isso lá e realmente é bem paia, é bem, né? É bem complicado, né? Não quero crer que é justamente isso. E aí, ó, mataram a animação antes de nascer. Pô, é complicado, né? Quem procura acha, exato, que a galera tá comentando aqui. E aí, não sei, né? Eu não quero julgar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem noção do que vai rolar. Mas já tá apresentando assim, já começou errado, né, cara? Pô, é meio merda você bater no, sabe? Meter o louco, sei lá, cara. Sei lá, só é muito estranho. E novamente, eu sou um cara que dá muita chance pra coisa indie, muita coisa que acontece, assim, independente, é bem legal e tal. A cena, eu acho que tem que crescer e tem mais espaço pra crescer. Só é uma bosta ver que o cara escolheu as piores decisões pra fazer o bagulho, né? Enfim, vão no canal do Kart, deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.